Esse algoritmo é chamado de algoritmo de rotulação húngaro. Tá? Húngaro foi um matemático húngaro que criou isso e ele vai operar em cima da tabelinha de custos, tá? Simplesmente. Então, eu tenho aqui a minha tabelinha de custos e vamos ver como é que ele funciona. Tá? Então, ele vai funcionar da seguinte forma. Tá? O primeiro passo é reduzir essa matriz de custo. Eu vou ter uma matriz de custos reduzidos. Tá? No final das contas, o que esse algoritmo faz é, de fato, um simplex por trás dos panos. Tá? Só que a gente só vai usar somas e subtrações aqui, né? E não vai ter semelhança nenhuma com o algoritmo simplex, mas matematicamente é. Então, a forma de obter essa matriz de custos reduzidos vai ser o seguinte. Primeiro, em cada linha, eu vou pegar o menor valor daquela linha e subtrair os custos daquele menor valor. Né? Então, na primeira linha, o menor valor é 10, aqui é 12, 10 e 12. Cada linha, então, eu escolho o menor valor e eu vou subtrair 10 menos 10, 12 menos 10, 15 menos 10. Né? Na linha 2, eu vou subtrair 14 menos 12, 12 menos 12 e assim por diante. Vou obter, então, essa matriz aqui embaixo. Tá? Nessa matriz aqui, eu vou pegar em cada coluna, o menor valor daquela coluna. Tá? Então, nessa coluna, o menor valor é 0, aqui também é 0, aqui é 1 e aqui é 3. E vou subtrair de cada coluna esses menores valores. Tá? Então, na primeira coluna, o menor valor é 0, então não acontece nada. Na segunda coluna também não acontece nada. Mas na terceira coluna eu vou subtrair 1 e na quarta coluna eu vou subtrair 3. E eu vou obter, então, a minha matriz reduzida, ou a minha matriz de custos reduzida. Tá? Então, eu vou pegar essa matriz, essa vai ser a nossa matriz inicial, e eu vou operar com ela. Tá? Esse algoritmo ele diz o seguinte, que as possíveis designações que eu tenho, as possíveis designações, ou as designações viáveis, são aquelas onde eu tenho zeros nessa matriz. Tá? Então, se eu for olhar aqui, onde é que tem zeros nessa matriz? São nessas células aqui. Essas são as designações viáveis que eu tenho. Tá? Então, vamos tentar construir uma solução com essas designações. Tá? Olhando aqui, ó, na última linha, a única designação viável que eu tenho para M4 seria para T4. Ó, tá? A máquina 4 só tem como designação viável resolver a tarefa 4. Então eu vou escolher. É a única opção que eu tenho. Na linha do T3, eu também só tenho um zerinho. Tá? O T3, a tarefa 3, só consegue ser feita pela máquina 1. Então eu vou marcar aqui também. Tá? Então, como são opções únicas que eu tenho aqui, eu não tenho outro jeito. Tá? Agora vamos olhar aqui. Ó. Na máquina 3, tá? A máquina 3 não pode fazer a tarefa 4, porque a tarefa 4 já foi escolhida. Tá? Então só resta para ela fazer a tarefa 2. Tá? Mas, se eu faço essa escolha, vejam que para a máquina 2 eu não vou ter mais escolha. Tá? A máquina 2 não pode fazer a tarefa 2, porque ela já foi escolhida, e ela não pode fazer a tarefa 4, porque ela também já foi escolhida. Então não tem opção para ela. Tá? Se eu colocar essa designação aqui na máquina 2, aí a máquina 3 é que fica sem. Tá? A máquina 3 fica sem opção. Então vejam que eu tenho aqui uma inviabilidade. Tá? Eu tenho uma inviabilidade. Não tem como eu resolver isso. Tá? Vejam que para a máquina 1, eu também tenho aqui uma inviabilidade. A máquina 1 só poderia fazer
a tarefa 1 ou a tarefa 3, tá certo? Mas ela já está fazendo a tarefa 3, que é a única opção que eu tenho aqui. Tá? A tarefa 1, a única opção que ela tem também é da máquina 1. Tá? Então, tanto a tarefa 1 como a tarefa 3 estão disputando a mesma máquina, que é a única opção que elas têm aqui. Então, outra inviabilidade. Tá? Então, não tem como resolver com essas opções que eu tenho. Uma outra forma da gente verificar essa inviabilidade é o seguinte: a gente vai tentar cobrir os zeros dessa matriz usando apenas linhas horizontais ou então verticais. Tá? Eu vou cobrir esses zeros, eu vou passar linhas por esses zeros usando o menor número possível de linhas. Então, vamos fazer isso. Ó. Cobrir aqui e cobrir aqui. Então, eu consegui cobrir todos os zeros usando 3 linhas. Tá? Vejam que nessa matriz eu não consigo usar menos do que 3 linhas para cobrir todos os zeros. Tá? Então, o número mínimo de linhas realmente é 3. Existe uma regra dentro desse algoritmo que diz o seguinte: se o número mínimo de linhas que eu uso para cobrir os zeros for menor do que a ordem da matriz, então eu não tenho uma solução viável. Tá? Se eu consigo cobrir todos os zeros com menos do que n linhas, sendo n a ordem da matriz, significa que eu não tenho solução viável, que foi o que a gente viu, né, antes, tentando formular a solução. Então, nesse caso aqui, eu consegui cobrir todos os zeros com 3 linhas, n é igual a 4, 3 menor que 4, não tenho uma solução viável. Tá? A partir daqui, o que eu vou fazer? Nesse ponto, eu vou começar a fazer, entrar na fase do algoritmo, que é justamente essa fase que ele chama de rotulação. Tá? Então, eu comecei essa rotulação com essas linhas, né? E vou fazer o seguinte: encontrar o menor valor que não está coberto pelas linhas. Tá? Então, dos valores que não estão cobertos, o menor é 2. Tá? Acontece um 2 aqui, um 2 aqui. Então, o menor valor é 2. Subtraio esse valor dos valores descobertos. Então, eu vou pegar 2 menos 2, 4 menos 2, etc. Tá? Então, esses valores descobertos, eu subtraio 2 deles. Tá? E somo esse valor aos locais onde eu tenho cruzamento de linhas. Então, eu tenho 2 células aqui onde as linhas se cruzam. Nessas células, eu vou somar 2. Tá certo? Então, eu tenho aqui a próxima matriz. Vou operar com ela agora. Vai ser a minha segunda matriz reduzida. Né? Vejam que nessa matriz aqui, eu não consigo cobrir os zeros com menos do que 4 linhas. Se vocês tentarem, vão ver que é impossível. Não tem jeito. Tá? E se a gente tentar conseguir uma solução viável, a gente vai conseguir. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho todos os zeros. Essas são as minhas alocações viáveis. E vamos obter uma solução. Olha só. Então, o número de linhas mínimo que eu consigo é 4. A solução, então, é ótima. Se a solução é viável, nesse caso, ela é ótima. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer a máquina 1 pegar a tarefa 1. Tá? A máquina 2 pega a tarefa 2. A máquina 3 pega a tarefa 4. E a máquina 4 pega a tarefa 3. Então, tenho essa solução aqui. Aqui em cima eu tenho os custos originais. Tá? Então, colocando os custos originais aqui, eu tenho um custo de 50. Tá? Vejam que coincidiu com a solução que eu obtive no limbo. Tá? Mas essa solução ela não é a única.
Tá? A gente pode obter outra. A gente pode pegar aqui a máquina 2 com a tarefa 1, a máquina 3 com a tarefa 2, a máquina 1 com a tarefa 3 e a máquina 4 com a tarefa 4. Outra solução, mesmo custo. Tá? E tem outra ainda, olha só. Máquina 1 pega a tarefa 1, máquina 3 pega a tarefa 2, a máquina 4 pega a tarefa 3 e a máquina 2 pega a tarefa 4. Outra alocação diferente com o mesmo custo. E é o que vai acontecer nesse algoritmo húngaro. Tá? Todas as alocações viáveis, elas vão ser ótimas. Eu posso ter várias alocações viáveis, né? E todos eles vão ser ótimos. Tá? E é o que a gente está vendo aqui. Talvez tenha até alguma outra. Eu não cheguei a verificar se tem uma quarta solução viável. Peguei aí essas três. Então são alocações diferentes. E se todas são ótimas, obviamente todas vão ter o mesmo custo. Tá? Para a gente basta uma delas só. Bom, só para mostrar para vocês isso. Né? Então, um algoritmo extremamente simples de resolver, tá, de fazer, só somas e subtrações. Vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Nesse outro exemplo, eu tenho uma prefeitura que precisa preencher vagas em postos de saúde. E ela dispõe de 6 médicos. Olha, eu tenho 4 postos de saúde e 6 médicos. Cada médico pode ser alocado para um único posto no máximo. Cada posto demanda um único médico. Na tabela abaixo, vemos o custo diário de locomoção de cada médico para cada posto de saúde. Esse custo deve ser pago pela prefeitura. Então, os médicos moram em locais diferentes, alguns mais perto, mais longe dos postos, tá? E a prefeitura quer fazer uma alocação de forma que o custo de transporte seja o menor possível. Tá? Então vejam que aqui eu não tenho uma alocação com desígnios técnicos, né? com custos técnicos, mas sim com custos simples de transporte. Então eu tenho aqui, ó, os custos estão aqui embaixo e vamos resolver isso então. Tá? Então, pegando aqui a nossa matriz, tá? Vamos pegando aqui a nossa matriz, a gente verifica que ela não é quadrada. Eu preciso ter o mesmo número de linhas e de colunas. Tá? Esse problema precisa ser um problema equilibrado. Tá? Lembram que eu tenho, as minhas restrições são todas igualdades? Eu tenho que ter o mesmo número de tarefas e máquinas. Nesse caso aqui, postos de saúde e médico. Para equilibrar esse problema, a gente tem que inserir as minhas variáveis de folga. Tá? Nesse caso aqui, isso é feito simplesmente completando a tabela com o número de linhas que faltam. Tá? Então, eu tenho 6 colunas, eu vou ter que ter 6 linhas, então eu completo essas 6 linhas todas com custo zero. São as minhas variáveis de folga. E a gente começa, então, a partir dessa tabela equilibrada. Tá? Então, pego aqui o menor valor de cada linha, está lá. Tá? Essas duas linhas aqui de baixo, o menor valor é zero, então não vai fazer diferença. Tá? Então, subtraindo a primeira linha de 6, a segunda linha de 3 e assim por diante, eu vou ter isso daqui. As duas últimas linhas eu não preciso esquentar a cabeça. Vejam que nessa tabela aqui, em todas as colunas, eu tenho valores zero, por causa das duas últimas linhas que foram inseridas, tá certo? Então, como eu já tenho zeros em todas as colunas, eu não preciso escolher o menor valor de cada coluna, porque o menor valor vai ser zero. Tá? Então, aqui eu já tenho a minha matriz de custos reduzida. Tá? Então, vamos lá. Matriz de custos reduzida. O que eu faço?
cubro os zeros com a menor quantidade de linhas possível. Né? Então, tenho, obviamente, essas duas linhas aqui, que cobram uma quantidade bem grande de zeros. Essa coluna aqui também está legal. Sobra um zerinho aqui. Tá? Esse zerinho eu posso cobrir com uma linha horizontal ou eu posso cobrir com uma linha vertical. Tá? Tanto faz. Tá? Vou cobrir aqui com uma linha vertical. Tá? Pego agora o menor valor descoberto. Tá? Então, o menor valor descoberto é 1. Subtraio esse valor dos valores descobertos e somo nessas 4 casinhas aqui que tem cruzamento. Tá? Então, ao fazer isso, eu vou obter isso aqui. Ó. Então, vejam que eu subtraí o 1 dos valores descobertos e somei o 1 nessas 4 casinhas que tinham cruzamento. Tá? Então, esses zeros aqui vão se transformar em 1. Tá? Então, alguns zeros foram removidos, outros zeros foram acrescentados, tá? Por causa dessas subtrações. Tenho, então, essa próxima matriz reduzida, onde eu posso tentar obter uma solução. Tá? Então, vejam só, essa coluna aqui, o único zero que ela tem é nessa linha. Nessa linha aqui, o único zero que ela tem é aqui também, é a única opção. Posso ter, como eu já matei essa coluna aqui, tá? Nessa linha aqui só sobra esse zero, e a gente pode fazer isso por eliminação, tá certo? E tenho aqui algumas outras opções. Tá? Vejam que aqui eu obtive uma designação viável. Se eu obtive a designação viável, eu tenho certeza que ela é ótima. Tá? Se eu tentar cobrir os zeros aqui, eu vou perceber que eu não consigo cobrir com menos do que 6 linhas. Poderia tentar fazer isso. Tá? Mas eu já obtive uma designação viável, então eu tenho certeza que ela é ótima, eu nem preciso tentar cobrir os zeros. Então a gente pode fazer de qualquer um dos jeitos. Tá? Ou tentar cobrir os zeros, ou tentar uma designação viável, tá? E ver o que funciona. Então tem aqui, ó, os meus 6 médicos, tem lá os meus 4 postos de saúde, vamos ver quem que vai pegar o quê. Tá? Tem lá os meus custos originais. O primeiro médico, tá? Então as minhas colunas aqui designam os médicos. Tá? O meu primeiro médico vai ser designado para o segundo posto de saúde. Tá lá. Então, custo 3. O segundo médico vai ser designado para o 4º posto de saúde. Está lá, custo 4. O terceiro médico vai ser designado para o 3º posto de saúde, custo 5. O 4º médico vai ser designado para a linha 5. Mas a linha 5 não é o posto de saúde. A linha 5 é uma linha de demanda que a gente chama de fantasma. É uma linha de sobra. Tá? É uma variável de folga. Então, esse médico número 4, ele não vai ser designado. Simplesmente isso. Tá? O médico número 5 também não vai ser designado, tá? Porque ele foi aqui para uma variável de folga. Tá? E o último médico vai para o posto número 1. Então, essa é a minha designação viável e, consequentemente, ótima. Tá? Pode ser que exista alguma outra, não verifiquei, tá? Mas olhando aqui, eu já sei que tem, tá? Eu tenho uma outra possibilidade aqui embaixo, do médico 4 ir para o posto 6 e do médico 5 ir para o posto 5, né? Mas são duas variáveis de folga também, não vai fazer a menor diferença, tá? Isso não vai interferir com essa designação aqui. Talvez eu tenha alguma outra viável, não cheguei a olhar. Tá? Mas o que basta para a gente aqui, o que interessa para a prefeitura é obter a melhor solução, ou uma das melhores soluções. Tá? Ela não precisa obter todas as soluções e ficar dando escolha para os médicos, tá certo? O que interessa para ela
é obter a solução de menor custo de transporte e falar, ó, você vai para o posto tal, você vai para o posto tal e acabou. Então está aqui bastante simples. E aí o que a gente viu foi isso, ó, problema de designação. Vimos esse problema como um caso especial do problema de transporte, né? A gente pode fazer a modelagem matemática como se fosse um problema de transporte, relaxar as restrições de integralidade e resolver isso num solver tranquilamente, né? Sem precisar de usar variáveis binárias. Então, com isso, a gente consegue resolver problemas de designação bastante grandes, usando um software qualquer de programação linear, tá? Um software genérico. E vimos também o algoritmo de rotulação húngaro, tá? É um algoritmo que pode ser facilmente encontrado também na internet, já tem implementações dele, eu tenho uma implementação dele aqui, tá? Se alguém precisar. Muito eficiente, está usando só somas e subtrações. Ok? Então é isso, mais um problema bastante prático, solução que pode ser feita usando modelagem ou solução usando um outro algoritmo que é um simplex, mas que não parece um simplex, usando só somas e subtrações, e bem legal. Vocês têm lá agora um exercício para resolver, vejam lá, e a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau.